Coríntios, capítulo 6. Vamos iniciar os versículos 1 e 2. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também nos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por esse dia, podemos nos reunir para juntos louvarmos o Teu santo nome e também podemos apreciar na Tua palavra verdades importantes para nós como filhos do Senhor, para servirmos ao Senhor fielmente. Sabemos que nós, seres humanos, somos falhos e fracos em nossas atitudes para com coisas sérias. Muitas vezes não fazemos tudo o que poderíamos fazer e pedimos então que o Teu Espírito Santo nos ajude nessa noite, para que possamos entender que devemos ser cooperadores do Evangelho, que juntos possamos fazer parte dessa grande equipe que o Senhor tem deixado no mundo, de pessoas prontas para servirem a Ti e levarem a Tua palavra a outras pessoas, para que também possam se juntar a nós e assim também serem cooperadores do Evangelho. Agradecemos por todos que aqui estão, pedimos as Tuas bênçãos na vida de cada um, para que a Tua palavra seja eficaz de acordo com a necessidade de cada um. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Colaboradores do Evangelho. Apesar de não ser uma sequência daquelas mensagens que a gente faz no final do ano, quando está no final do ano ou início do ano, no culto de vigília, parece que encaixou certinho aqui a nossa sequência expositiva da Epístola de 2 Coríntios. Nós estávamos falando que novo ano, novas oportunidades para servir. E a mensagem do primeiro culto do ano é justamente uma mensagem que fala da necessidade de sermos cooperadores do Evangelho, cooperadores com Ele. Nós devemos, como filhos de Deus, como cristãos, cooperar e levar o Evangelho a outras pessoas que precisam dessa mensagem tão importante. Então, nesse ano, nós vamos procurar investir mais em evangelização. Eu tenho procurado já fazer algumas reuniões com os ministérios da igreja e em todos eu tenho falado dessa necessidade, desse alvo que nós temos como igreja de evangelizarmos. Precisamos ter alvos evangelísticos, porque a igreja é um organismo vivo e um organismo vivo cresce. E nós, como igreja, temos que crescer no Evangelho, propagando o Evangelho, levando a outras pessoas e novas pessoas sendo convertidas ao Senhor para a honra e glória dEle. Foi feita uma pergunta hoje na classe da escola dominical: por que Deus criou tudo? Porque todas as coisas foram criadas. E a resposta é para que Ele seja glorificado, toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. E parte do plano da criação, Ele sabia que o homem ia falhar, Ele sabia que ia haver pecado, mas dentro do seu plano completo, Ele incluiu o plano de salvação, incluiu o Evangelho, aonde nós fomos atingidos e temos esse privilégio de reconhecer que Ele é o Criador de todas as coisas e nós fazemos parte desse plano maravilhoso de salvação. Então, fomos, como seres humanos, criados para a glória dEle, para o glorificar. Falhamos por causa do pecado, mas por causa de Jesus Cristo, podemos ser reconciliados e voltar ao propósito principal, que é glorificar o nosso Deus.
Então é um grande privilégio para nós ter ouvido o Evangelho e poder levar o Evangelho para que outras pessoas também o glorifiquem como Deus. Agora, para isso, nós como cooperadores do Evangelho precisamos viver como tais. Precisamos ter isso em mente. Se não tivermos isso em mente, na segunda-feira, na terça-feira, nós já estamos fazendo outras coisas e não estamos cooperando com o Evangelho. Esquecemos, porque isso deve fazer parte do nosso viver, deve fazer parte da nossa rotina de vida. E nessa passagem nós veremos aí algumas características que todo crente precisa saber para ser um bom cooperador do Evangelho. Todo crente precisa saber para viver como um cooperador do Evangelho. Precisa dessas coisas para estar com isso em sua mente e assim viver cooperando. Então, logo nos primeiros 2 versículos, nós vimos aí a primeira característica de um cooperador. O cooperador, ele entende que há necessidade de um apelo para a salvação. Você precisa apelar para as pessoas para que elas entendam a necessidade de ter a salvação. O cooperador, ele vai apelar para a salvação, vai aproveitar as oportunidades. Quando eu estava no congresso, eu ouvi do pastor Marcos Granconato, que ele fez um mestrado, e junto com ele tinha um outro pastor chamado Júlio. E o Júlio era daqueles evangelistas que não perdia a oportunidade de evangelizar, o tempo todo fazendo apelo para a salvação, cooperador mesmo do evangelho. E ele disse que eles foram para um restaurante, no intervalo, era no 2º andar, e alguém entrou para pedir uma informação. Então, o tempo que eles desceram a escada, falou que ele pregou o evangelho, falou todos os pontos necessários, e ainda quase deu tempo dele batizar. Então, e aí ele falou assim: mas como que você consegue, em tão pouco tempo, apresentar o evangelho com tanta clareza assim? Porque alguém que está com a mente focada. Eu sou um cooperador e eu preciso aproveitar as oportunidades. Às vezes é 1 minuto ou 2 que eu vou ter, mas eu tenho que aproveitar. Aí ele falou, finalmente eles chegaram na rodoviária e eles estavam indo caminhando cada um para um lugar, e eles encontraram uma outra pessoa pedindo informação, e aí pediu a informação aonde que ficava a estação Paraíso. Aí ele fez assim, está enrolado esse daí, né? Porque essa palavra dá uma brecha enorme para falar do Evangelho. Ele falou, sabe onde fica a estação Paraíso? Sei, mas eu sei de um paraíso muito melhor do que essa estação. E aí ele falou, eu fui embora para pegar o avião, e ele ficou lá. Mas isso é um cooperador do Evangelho, é aquele que está com a mente focada nisso. Ele aproveita as oportunidades para falar do Evangelho e apelar para a salvação. Olha aí os versículos 1 e 2. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque Ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Agora, hoje, esse é o dia. Hoje é o dia que eu tenho que fazer o apelo à pessoa que precisa. Então, versículo 1 fala do apelo da graça de Deus. E nós, é uma conexão dessa passagem com o capítulo anterior, o capítulo 5, onde nós vimos que o crente é um embaixador de Cristo. Nós somos representantes de Cristo aqui nesse mundo. Capítulo 5, versículo 20. E esse pensamento continua aqui no capítulo 6, acrescentando aí essa ideia de, além de embaixador, também somos cooperadores com Ele, que é o que diz o versículo. Somos embaixadores dele e cooperadores com Ele. Nós refere-se a Paulo, é claro, ele está se incluindo aí, e a outros obreiros cristãos que são cooperadores de Deus. Esta ideia tem o apoio de 1 Coríntios 3,9, que diz,
porque de Deus somos cooperadores. E outras passagens que também falam a respeito disso. No ministério do Evangelho, ninguém trabalha sozinho. Nós temos que trabalhar juntos, cooperando um com o outro. Somos cooperadores junto com o nosso Senhor, somos cooperadores com Ele. Outros também estão no ministério, alguns com tempo integral, outros com tempo parcial e alguns com pouco tempo mesmo, mas todos, quando cooperam, o Evangelho é pregado, e Deus está sempre presente para nos ajudar nas oportunidades que temos. Podem ser poucas, com pouco tempo, mas Ele nos capacita para podermos levar o Evangelho da graça a essas pessoas. Continuando o versículo, e fala, e nós, aí lá na frente ele fala, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Como pode alguém receber a graça de Deus em vão? Vos exortamos que não recebais em vão. Como alguém pode receber a graça de Deus em vão? Aqueles que francamente rejeitam o Evangelho, eles não têm recebido a graça em sentido algum. Fala assim, mas recebeu em vão é porque não, eles rejeitaram. Não, mas aí eles não receberam de jeito nenhum, nem em vão não receberam, de forma alguma receberam. Isso também não tem nada a ver com perca de salvação. Não é que a pessoa recebeu a graça em vão, ela perdeu a salvação. Recebeu, depois perdeu, foi em vão. Também não tem nada a ver com a perca de salvação. As Escrituras ensinam de ponta a ponta que quando a pessoa recebe a vida eterna, e agora eu vou ser redundante, recebe-a eternamente. Ou seja, vida eterna é para sempre. Você não recebe uma coisa que é eterna e que acaba se você falhar. Não faz sentido. Se você recebeu algo que é eterno, é para sempre. Esse é o principal argumento que eu vejo com relação a não perca da salvação. Essa frase desse versículo fica mais fácil de entender no contexto geral do livro, quando nós vemos que os falsos mestres de Corinto haviam pervertido a mensagem do Evangelho. Já vimos isso no capítulo 2, versículo 17, que eles estavam diluindo a mensagem do Evangelho. E Paulo, mais tarde, no capítulo 1, ele adverte que eles não deveriam aceitar o Evangelho que fosse diferente. Então, capítulo 2, aquele Evangelho falso, ou capítulo 11, mais uma vez falando do Evangelho diferente. E eu já comentei algumas vezes, hoje em dia tem muito Evangelho diferente. Usam a Bíblia, vão para uma igreja, cantam músicas, oram, mas o Evangelho, cadê? Tem alguns que falam, eu sou evangélico. Aí eu pergunto para essas pessoas, você tem certeza que você vai para o céu quando você morrer? Alguns falam, não sei. Nem todos afirmam que têm certeza, porque eles dependem de alguma coisa, ou de ser fiel, eles têm medo que em algum momento eles podem dar uma desviada e perder a salvação. Tem muito evangélicos aí que estão ouvindo um evangelho errado e por isso nem sabem se são salvos ou não. Então esses corruptores do evangelho, eles colocavam o crente sob a lei. Quando o crente se coloca sob a escravidão da lei, a sua vida se torna inconsciente, aliás, se torna inconsistente com as implicações do Evangelho de graça. Então, edificar uma vida sobre a lei em vez de em Cristo é aceitar a graça de Deus em vão. É nesse sentido que ele está falando aqui de aceitar a graça de Deus em vão, colocando a lei como algo a mais para que a pessoa possa ser salva. E nós não estamos mais na dispensação da lei, e sim na dispensação da graça.
Outra coisa que vemos no versículo 2, a primeira parte, é a autorização pela palavra de Deus. O apelo do versículo 1, ele fica autenticado pela citação de Isaías 49:8, porque aqui nós temos uma citação de Isaías. Isaías, a primeira parte do versículo diz: diz ainda o Senhor, no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. E Paulo está citando esse versículo. O contexto da passagem de Isaías é que Deus prometeu ajudar o seu servo, prometeu ajudar o Messias no dia em que a salvação fosse oferecida aos judeus e também aos gentios. Então, os coríntios foram ajudados na recepção da mensagem, eles ouviram a mensagem do Evangelho claramente, eles foram auxiliados para entender a mensagem do Evangelho. E no cumprimento da promessa original feita ao Messias, ele foi ajudado por Deus, que cooperando com Paulo, realizou a salvação aos coríntios. Deus fez um plano, Jesus Cristo veio a esse mundo, ele fez a obra completa, ele morreu na cruz pelos nossos pecados, foi sepultado, ele ressuscitou, e em cooperação com o apóstolo Paulo, que pregou essa mensagem, os coríntios foram salvos. Então, a autorização da palavra de Deus. Também tem a aplicação da salvação de Deus, a segunda parte do versículo, que é a última, ela não faz parte da citação de Isaías. É uma aplicação da citação, porque ele fala: eis agora a atual dispensação da graça. Paulo estava ministrando no início de uma nova dispensação. A dispensação da lei tinha acabado. A dispensação da igreja é uma dispensação, a dispensação da graça em contraste com a dispensação da lei, que foi essa dispensação da lei, ela tinha sido iniciada na época de Moisés, e ela terminou com a cruz de Cristo. Então, de Moisés até Jesus Cristo, aí a dispensação da lei. Jesus Cristo viveu na dispensação da lei. Então, a dispensação da graça começou com a formação da igreja no dia de Pentecostes e vai continuar até o dia do arrebatamento da igreja. Nós estamos nessa dispensação. Cristo pode voltar a qualquer instante. Foi o que eu falei na mensagem do primeiro dia do ano, na última mensagem do ano, na passagem de ano, falando que a gente tem que estar atento, que Cristo pode voltar a qualquer instante, porque estamos na dispensação da graça e ela só vai terminar quando Ele voltar. Então Deus ouvirá, porque este é o tempo oportuno. Agora é o tempo oportuno. Nós estamos no período da graça, onde nós temos que ser cooperadores do Evangelho. Deus ajudará, porque esse é o dia da salvação. Então você vai falar do Evangelho, você não está sozinho. Esta atual dispensação do Evangelho é um tempo aceitável, porque Deus o estabeleceu. É o que diz a passagem. Agora é a oportunidade, é o tempo aceitável, como diz em Isaías, porque Ele estabeleceu esse período. Esta atual dispensação do Evangelho, então, é o período que nós devemos aproveitar para levar o Evangelho aos perdidos, todos os dias, como cooperadores do Evangelho. Nós temos que lembrar disso. Essa é a primeira coisa que um cooperador do Evangelho precisa saber. Para sermos cooperadores do Evangelho, temos que apelar para a salvação das pessoas. Temos que insistir que elas ouçam o Evangelho e se convertam. A segunda coisa que um cooperador precisa saber é a preocupação com o ministério.
Nós, como cristãos, nós costumamos falar que nós vivemos em casas de vidro. As pessoas observam as nossas vidas. E quando fazemos alguma coisa que é fora do padrão, as pessoas não praticam. Mas elas ficam olhando para ver se a gente está fazendo ou não. E falam, crente não faz isso. Você é crente? É como se nós temos que nos preocupar com o ministério, com o exemplo que nós vamos dar às pessoas desse mundo. E o versículo 3 diz: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. É muito claro. A gente não pode dar nenhum motivo de escândalo, porque se dermos, automaticamente o ministério vai ser censurado. O cooperador, com isso em mente, tem que ser então impoluto. De repente você pensa, o que é isso? O que é ser um impoluto? É algo bem positivo. Esse adjetivo que significa não possuir poluição. Então, se você é alguém que é impoluto, você não é poluído. Ou seja, é limpo, é puro. É alguém que demonstra bom caráter. É alguém que apresenta dignidade. É alguém que as pessoas olham e falam, esse eu confio porque é honesto. É impoluto. Nós, como cooperadores, temos que passar essa imagem às pessoas deste mundo. No versículo 2, se você olhar na tua Bíblia, pode ver que tem um parênteses. É um parênteses. Portanto, esse versículo é uma continuação do versículo 1. A ideia, aliás, a ideia é que, sendo cooperadores de Deus, a pessoa não pode ter uma vida que escandalize. Porque como você pode pregar uma mensagem de alguém que vai ter uma vida transformada, mudada, sendo que você não demonstra isso? A mensagem parece que não condiz, aquilo que você está pregando não condiz com o que você pratica. Então muitas vezes as pessoas não pregam a mensagem justamente porque elas sabem que a mensagem não condiz com a vida dela. Ou se tentar fazer, ele sabe que está sendo hipócrita e as pessoas reconhecem também a hipocrisia. Então, a vida de um ministro, ela deve estar longe de críticas. A primeira exigência em relação ao pastorado é que seja irrepreensível. 1 Timóteo 3 e Tito 1 falam a respeito disso. É grande o prejuízo quando aqueles que pregam o Evangelho não vivem de acordo com a mensagem que pregam. Então, continuando, o cooperador, ele também, além de impoluto, ele tem que ser inculpável. A segunda parte do versículo 3. O cooperador do Evangelho, que provoca escândalo, faz com que o Evangelho sofra. E o Evangelho é blasfemado, é ridicularizado. Na verdade, essa palavra censurado, para que não seja censurado, como diz lá, ela tem essa ideia de zombaria, de ridículo. Os incrédulos podem zombar, ridicularizar todo o ministério cristão quando um crente falha em demonstrar a verdadeira graça de Deus. Porque é assim que as pessoas fazem. É um só que falha e aí eles falam, não é daquela igreja lá? Eles olham para a igreja. Sabia que aquela igreja, o povo era tudo assim. Então começam a zombar, ridicularizar, quando o cooperador do Evangelho, que tem que ter uma vida impoluta, não tem. A vida do povo de Deus, quando peca, sempre atrai e sempre atraiu opróbrio. Que é opróbrio é grande desonra pública.
É aquela desonra que as pessoas, de um modo geral, na cidade, no estado, seja onde for, veem e saem comentando desonra. E essa desonra é a quem? Primeiramente a Deus. Porque quando alguém fala de Deus, da casa de Deus, do Evangelho, seja o que for, ele está desonrando o nome de Deus. E é claro, a causa de Deus e a igreja. Paulo escreveu aos judeus em Romanos 2, falando o seguinte: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Então, vemos claramente aqui duas características de um cooperador do Evangelho. A primeira é que tem que ter a sua mente, que todos os dias tem que estar apelando para a salvação dos perdidos. A segunda que nós vimos agora é se preocupar com a sua reputação para não atrair o opróbrio ao nome de Deus e à igreja. E finalmente, a terceira coisa que os cooperadores precisam ter são as credenciais de ministros de Deus. Tem uma lista, dos versículos 4 a 10, uma lista de palavras dessas credenciais. Nós podemos ler essas palavras, vocês vão perceber várias coisas que demonstram que quem é fiel tem essas credenciais. Olhem comigo, os versículos 4 a 10, que ele fala: pelo contrário, em tudo recomendamo-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Olhe as credenciais dos cooperadores do Evangelho. Primeiro, versículo 4 e 5, o cooperador é paciente. Essa é uma característica fundamental, tem que ser paciente. Primeiro, porque tem que ter paciência com as pessoas. Segundo, porque tem que ter paciência para continuar insistindo e não perder a paciência e continuar apresentando o Evangelho. O cooperador é paciente. Esses versículos falam dos sofrimentos físicos de Paulo. Em primeiro lugar vem, então, aí a paciência, que dá a ideia de capacidade de suportar com firmeza a provação. Porque se a pessoa não tiver paciência, como vai suportar a provação? É por isso que Jó é conhecido, falar a paciência de Jó, porque ele teve a capacidade de suportar os sofrimentos em meio à provação, e suportou com firmeza, não desviando dos caminhos de Deus. As 9 palavras estão aqui reunidas em 3 grupos. Nós podemos o primeiro grupo fala de sofrimentos de modo geral. Temos aí aflições, se refere às pressões vindas de fora, de outros lugares. Vem aquelas aflições que nos incomodam, precisamos ter paciência para suportar essas aflições. Também tem as privações, fala de responsabilidades que foram impostas e que não podiam ser evitadas. Tem algumas coisas que nós não temos como evitar, faz parte das nossas vidas e temos que passar por essas privações com paciência. E a terceira palavra desses sofrimentos gerais, angústias, diz respeito à perplexidade
que são humanamente impossíveis de suportar. Quando usamos a palavra angústia, nós conseguimos imaginar algumas situações que ficamos tão angustiados que se fosse nós procurássemos resolver aquilo ali, não resolveríamos. Somente Deus é que pode nos ajudar nessas angústias profundas. O segundo grupo de sofrimentos fala de sofrimentos impostos por outros. Por exemplo, açoites. Você só vai ser açoitado ou espancado se alguém fizer o trabalho. Hoje em dia podemos ser açoitados de outras formas, não literalmente como eles eram aqui, mas somos açoitados com palavras e outras coisas. Mas de qualquer forma, dói do mesmo jeito e vem de outra pessoa. Sofrimentos impostos por outros. Então, castigo imposto por meio de coisas que nos afligem. No caso deles era chicote mesmo. Hoje nós temos outras coisas que nos afligem. Também prisões. Paulo foi preso em Filipe e em outras localidades. A prisão mencionada em Atos 21 a 28 ainda não havia acontecido quando essa epístola foi escrita. E ele está falando dessa questão das prisões. Isso também é um sofrimento que é imposto por outras pessoas. No caso deles, eles eram presos porque estavam pregando a palavra e quando diziam que eles não deveriam pregar. E aí sofria o sofrimento, passava por aquele sofrimento da prisão. Também fala de tumultos, que são insurreições públicas, aquelas situações que muita gente causa problemas, podem causar problemas para nós. E tem várias passagens que falam sobre essas situações que o apóstolo Paulo passou e eu não vou mencioná-las. O terceiro grupo fala de sofrimento autoimpostos. Então, sofrimentos gerais, sofrimentos que vêm dos outros e sofrimento autoimpostos. Trabalhos. A pessoa que muitas vezes se coloca numa situação que ela vai passar pelo sofrimento, porque ela tem trabalhos, olha a palavra, mais plural, e às vezes isso vai trazer fadiga, vai trazer canseira. Trabalhos é uma palavra que sugere fadigas, e isso é um sofrimento autoimposto. É por isso que a Bíblia ensina que temos que descansar. O próprio Deus deu o exemplo e ensina, e nós temos que ter um dia para descansar e ter descanso, ter períodos para poder ter lazer e descansar, para partirmos para a fadiga. Outra palavra também é vigílias, períodos passados sem dormir, em oração por causa do trabalho de Cristo. Agora, nesse caso aqui é bom, é algo que a pessoa está se colocando num lugar para ficar sem dormir, para orar. Eu sei de alguns grupos, eu fui convidado por um pastor, eles iam passar do sábado para o domingo, uma noite de vigília, e eu sei que tem pessoas aqui na cidade que fazem isso e oram pela cidade. Eles se privam do sono para orar. Agora, quantos de nós estamos dispostos para nos privar de períodos de sono, passar a noite inteira em oração? Outra palavra também de um sofrimento autoimposto é jejum. O que é jejum? Abstinência voluntária do alimento. No Novo Testamento, geralmente se relacionava com a oração. Toda vez que alguém queria orar por alguma coisa muito séria, fazia jejum também. E nós não temos, principalmente no nosso meio, os batistas regulares, essa prática do jejum. É algo que nós precisamos fazer. É um sofrimento autoimposto, mas também que é necessário, porque é útil para o nosso espírito e para a cooperação do Evangelho.
Então, mas também é preciso diferenciá-la da fome por necessidade. No Novo Testamento eles ficavam com fome, mas junto com a oração. Não é a mesma coisa a pessoa que fica com fome porque foi para um lugar, por exemplo, não teve como comer por causa da situação, da circunstância, e fala, então vou aproveitar e vou orar porque eu estou em jejum. Não é esse o caso. É um sofrimento autoimposto. Esse sim tem valor. Não aquilo que você simplesmente está unindo o útil ao agradável, Muito bem, outra característica aí do cooperador é que o cooperador, ele é capacitado. Os versículos 6 e 7. Esses versículos, eles fazem uma lista, de qualidades espirituais que capacitam a suportar as coisas mencionadas nos versículos anteriores. São virtudes concedidas por Deus. Primeira, pureza. Pureza de vida e motivações. É uma virtude. Se formos impolutos, nós vamos conseguir passar por aqueles sofrimentos. Saber, visão espiritual concedida através da revelação divina. Longanimidade, fruto do Espírito, que dá a capacidade de suportar as privações. Bondade, que é outro fruto do Espírito. Inclusive fala aí no Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos dá dons para podermos servir e ser bons cooperadores do Senhor. Fala também de amor não fingido, ou seja, aquele amor que é sem hipocrisia, que é um amor genuíno, um amor que não busca os seus próprios interesses. Palavra da verdade, a mensagem do Evangelho da salvação, é aquela palavra que a gente leva para as pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Poder de Deus, o poder de Deus, ele se manifestou na vida do apóstolo Paulo, e sem esse poder, Paulo não iria conseguir realizar todas as coisas que ele realizou. E é esse mesmo poder que nós temos para levar para as pessoas a palavra do Senhor. O Evangelho, diz Romanos capítulo 1, é o poder de Deus para a salvação. Não precisamos ficar com medo, porque existe alguma coisa mais poderosa do que Deus? Não. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Fala também de armas da justiça. Aí nós vimos os jovens falando aqui o desafio de Efésios 6, 10 a 18, que fala da armadura do cristão. Essa armadura do cristão, ou seja, a partir do momento que nos convertemos para sermos cooperadores do Evangelho, a gente não sai para a batalha sem um equipamento. Nós somos preparados. Preparados com o quê? Com a arma, que é a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito, que fala Efésios? A Bíblia, a palavra. Ela é a arma que nós temos, o capacete da salvação, ou seja, vão tentar mudar a nossa mente, vão tentar nos confundir, mas não vão conseguir, porque já fomos atingidos pelo Evangelho e não vão acertar as nossas mentes. Escudo da fé vai nos ajudar a defender a nossa fé. Coraça da justiça, vamos levar a justiça a essas pessoas do mundo. Cinto da verdade, vamos levar também a verdade. E o último pés calçados com o Evangelho da paz. As pessoas precisam do quê? Paz. Paz com quem? Com Deus, porque são inimigas de Deus por causa do pecado. E parte da nossa armadura é o calçado da paz, porque a Romanos fala também, quão formosos são os pés que anunciam coisas boas. Através dos nossos pés nós vamos levar o Evangelho até as pessoas que precisam. Precisamos estar calçados com este Evangelho da paz. Também o cooperador, ele é conflitante. Então, de repente, nós estamos falando tantas coisas boas, mas o cooperador é conflitante. Esse versículo 8, ele faz um contraste das opiniões dos amigos e inimigos. Seus inimigos o desonram, mas os seus amigos o honram.
Seus inimigos falam mal dele, mas seus amigos falavam bem. Seus inimigos o chamavam de mentiroso, seus amigos sabiam que ele era sincero. Um contraste. Aqui, nós que somos cooperadores do Evangelho, temos que ser cooperadores conflitantes. Nós vamos pregar o Evangelho para alguém e aquela pessoa, ela começa a falar mentiras ou calúnias de alguém que nós conhecemos e que sabemos que é impoluto, que é justo, que é honesto. E nós não vamos aceitar e vamos falar justamente ao contrário. Nós não vamos desonrá-lo, nós vamos honrá-lo, vamos defendê-lo. É assim que nós fazemos. Nós não vamos concordar com as coisas erradas. Nós vamos ser conflitantes. E ao mesmo tempo, se as pessoas falarem e nós não tivermos condições de nos defender, nós sabemos que tem pessoas que nos defendem, que entendem como somos e que nos honram. Outra característica, o cooperador tem experiências contrastantes também. Versículos 9 a 10. Nesses versículos, Paulo fala aí uma lista de experiências contrastantes, coisas que realmente lhe aconteceram. Como desconhecido, entretanto, bem conhecidos. Paulo já havia conquistado alguma fama como um jovem que era erudito, um judeu erudito, muito estudado. Mas quando ele se converteu, ele se tornou o quê? Um pregador desprezado e pouco conhecido pelo mundo, mas era muito conhecido entre os verdadeiros crentes e também por Deus. Outra coisa que diz, como se estivéssemos morrendo e contudo, eis que vivemos. A vida de Paulo estava sempre em perigo. Ele foi abandonado como morto numa certa ocasião, mas sobreviveu. Deus estava com ele. Como castigados, porém não mortos. Isso se refere à disciplina de Deus. Nós ouvimos isso hoje à noite. O Vitor mencionou a respeito disso, a questão da disciplina de Deus. E envolve o castigo e também o treinamento, o preparo para uma mudança e ser um bom cooperador. Por exemplo, o apóstolo Paulo, o espinho na carne, pode ser considerado como um tipo de treinamento que Deus colocou na vida dele. Mas ele não foi morto. Herodes, o perseguidor da igreja, foi morto, mas Paulo foi salvo. Entristecido, mas sempre alegres. Paulo teve os seus desapontamentos na vida, mas sempre se regozijava em Deus. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Literalmente está falando pobre materialmente, mas rico espiritualmente. Nada tendo, mas possuindo tudo. Espiritualmente falando, Paulo era um homem rico. Por que ele era um homem rico? Porque era filho de Deus. E Deus é dono de tudo. E quem é filho de Deus é rico. E nós estamos falando na questão espiritual. Nós podemos concluir de uma forma muito simples, com tudo isso que nós vimos com relação a ser cooperadores do Evangelho. Essas características, elas se aplicam a todos nós. Todos nós deveríamos refletir sobre essas características. Todo crente tem que pregar o Evangelho. É uma ordem de Deus. Ide, pregai o Evangelho. Essa não é um imperativo para o pastor, para o missionário ou para aquele que tem o dom de evangelismo. É uma ordem para todo crente, é para a igreja. Ide, pregai o Evangelho. Por essa razão, nós somos cooperadores do Evangelho. E como cooperadores do Evangelho, nós precisamos ter vidas que condizem com a mensagem que nós vamos levar às pessoas. Que possamos nesse ano, então, da agora para frente, procurar aproveitar
todas as oportunidades, ter essa visão de apelo para a salvação nas oportunidades que temos, pois muitos estão aí, mundo afora, precisando dessa mensagem que nós já ouvimos e agora precisamos cooperar com o nosso Mestre para compartilhar essa mensagem às pessoas. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor porque podemos ter esse privilégio de cooperar com o Senhor, cooperar na pregação de uma mensagem tão importante para a humanidade, que essas pessoas estão precisando, estão indo para o inferno porque não têm Cristo como Salvador, não entendem a realidade da vida que estão levando e precisam de alguém que fale, que anuncie, que explique a verdadeira mensagem para que possam se converter ao Senhor e também se tornarem cooperadores do Evangelho. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude, que possamos daqui para frente sermos cristãos mais atuantes, principalmente com relação à cooperação na pregação do Evangelho. E também que possamos, como igreja, crescer em vários aspectos, espiritualmente, numericamente e no conceito de cooperar com o Senhor, para que possamos levar essa mensagem tão preciosa a tantas pessoas que precisam. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.